Um empresário viúvo enfrenta dificuldades para cuidar do filho bebê após a morte da esposa. Nenhuma babá consegue acalmar o menino, que vive chorando inconsolável. Até que uma faxineira simples consegue silenciar o choro com um gesto inesperado. O que ninguém esperava era que esse encontro mudaria a vida dos dois para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A cobertura do edifício Primavera, no coração do Leblon, era um dos endereços mais cobiçados do Rio de Janeiro. Vista para o mar, mármore italiano, obras de arte assinadas por artistas renomados e uma decoração impecável. Mas nada disso importava para Antônio Vieira, 38 anos, um dos empresários mais influentes do país e dono da Vieira Incorporações. Sentado no escritório de sua cobertura, ele encarava a tela do computador sem realmente vê-la. Os números da bolsa dançavam diante de seus olhos cansados, mas sua mente estava em outro lugar. O silêncio momentâneo foi quebrado por um choro agudo e desesperado que ecoou pelos corredores. Antônio fechou os olhos, sentindo cada fibra de seu corpo tensionar. Era o choro de Miguel, seu filho de apenas 8 meses que não parava há semanas. Desde que Luísa não estava mais entre eles, o pequeno parecia inconsolável. Senhor Vieira, Marlene, a governanta que servia à família há quase 2 décadas, apareceu à porta com o semblante grave. A babá está pedindo demissão. Antônio massageou as têmporas, tentando afastar a dor de cabeça que o acompanhava constantemente. Qual delas? E perguntou, embora já soubesse a resposta. A Fátima, a 9ª este mês. O choro de Miguel ficava cada vez mais forte, como se estivesse sendo torturado. Antônio sabia que não era o caso. O bebê estava bem alimentado, com fraldas limpas e cercado de todos os cuidados que o dinheiro podia comprar. Mas havia algo que nem toda sua fortuna conseguia resolver: a ausência da mãe. Ela disse o motivo? Antônio perguntou, já sabendo a resposta. O mesmo de todas as outras, senhor. Diz que o menino chora o tempo todo. Rejeita ela, não dorme, não come direito. A Marlene hesitou. Ela disse que nunca viu uma criança assim. Que parece que ele sente algo. Antônio ergueu o olhar com uma expressão dura que fez Marlene recuar um passo. Ligue para a agência. Precisamos de outra babá agora. Senhor, já liguei. Eles disseram que não tem mais ninguém disponível. Nossa reputação se espalhou. O choro de Miguel continuava, acompanhado agora pela voz exasperada da babá que estava de saída. Eu tentei de tudo. Ela gritava no corredor. Este menino não é normal. Antônio saiu do escritório a passos largos, furioso com aquelas palavras. Encontrou Fátima no corredor com as malas na mão, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Você está demitida. Saia agora e não ouse falar assim do meu filho. Nesse exato momento, o telefone na sala tocou. Marlene atendeu e depois se aproximou de Antônio. É o senhor Eduardo, seu cunhado. Disse que precisa falar sobre os contratos da Bahia. Antônio sentiu o estômago revirar. Eduardo Soares, irmão de Luísa, era seu sócio minoritário e, desde o ocorrido com sua esposa, tornara-se o administrador legal da parte da herança que caberia a Miguel. Um homem ambicioso que nunca escondia o desejo de ter mais poder dentro da empresa. Diga que estou ocupado. Ligarei depois. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Marlene foi atender e voltou segundos depois. É a moça da faxina, daquela empresa que contratamos para a limpeza pesada semanal. Hoje? Antônio franziu o senho. Não era para ser na quarta? É uma substituição de emergência, senhor. A moça disse que a empresa recebeu seu pedido de limpeza extra depois que o pequeno Miguel passou mal ontem. Antônio lembrava-se vagamente de ter pedido uma limpeza adicional após o bebê ter vomitado várias vezes na noite anterior. Tudo. Bem, deixe-a entrar, mas diga que fique longe do quarto do Miguel. No corredor, Marlene conduzia uma jovem de aparência simples até a área de serviço. Era Carolina Oliveira, 26 anos, uma moça franzina de cabelos escuros, presos em um coque simples e olheiras profundas. Você pode começar pela cozinha, depois os banheiros, instruiu Marlene.
Não vá ao quarto do bebê, ele está sensível. Carolina assentiu sem fazer perguntas. Precisava desesperadamente daquele turno extra. Sua mãe, Dona Regina, estava internada com complicações renais e as contas do hospital se acumulavam. Trabalhava em 2 empregos. Dormia apenas algumas horas por noite e aceitava qualquer serviço extra que surgisse. Enquanto arrumava os produtos de limpeza, Carolina ouvia o choro do bebê. Um choro que não era comum. Não era de manha ou de fome. Era um choro de dor, de desamparo. Conhecia bem aquele som. Na copa, encontrou uma mamadeira pela metade e vários frascos de remédio. Trabalhou em silêncio por quase 1 hora, sempre ouvindo o choro que não cessava e as vozes tensas que vinham do corredor. O pai parecia cada vez mais desesperado e a governanta não sabia mais o que fazer. Vou ter que sair, Marlene. A reunião com os investidores não pode ser adiada novamente. Você vai ficar com Miguel até eu encontrar outra babá. Mas, senhor, eu não sei como acalmá-lo. Já tentei de tudo. Bel, faça o que puder. Volto o mais rápido possível. Carolina continuou seu trabalho, fingindo não ouvir a discussão. Minutos depois, percebeu que o choro havia se intensificado e a governanta parecia estar ao telefone em outro cômodo. Algo naquele choro mexia profundamente com ela. Sem pensar muito, largou o pano de limpeza e seguiu o som. O quarto do bebê era tão luxuoso quanto o resto da casa. Um berço que parecia um pequeno palácio, ursinhos de pelúcia importados, um tapete persa e móveis de design exclusivo. Mas nada disso importava para o pequeno que se debatia, com o rosto vermelho de tanto chorar. Carolina aproximou-se devagar. Miguel a viu e, por um instante, parou de chorar como se estivesse surpreso com aquela presença nova. Ela sorriu. Oi, pequeno. O que foi que aconteceu, hein? Sua voz era suave, melodiosa. Começou a cantarolar uma canção de ninar que sua avó cantava para ela quando criança. Sem pensar muito, estendeu os braços e tocou a mãozinha de Miguel. Para sua surpresa, o bebê agarrou seu dedo com força. Encorajada, Carolina o pegou no colo, continuando a cantar baixinho. Como em um milagre, o choro diminuiu até cessar completamente. Miguel a olhava com seus grandes olhos castanhos, agora atentos, quase curiosos. Você só queria um pouquinho de colo diferente, não é? Murmurou ela, ajeitando-o nos braços. Foi nesse exato momento que Antônio apareceu à porta pronto para sair. Ficou paralisado com a cena. Seu filho, que há semanas rejeitava qualquer contato, estava tranquilo nos braços de uma desconhecida. O que você está fazendo aqui? Perguntou mais espantado do que irritado. Carolina virou-se assustada, quase deixando o bebê cair. Miguel, sentindo seu nervosismo, ameaçou chorar novamente. Mas ela o embalou com firmeza. Perdão, senhor. Eu sei que não devia estar aqui, mas... Ela hesitou. O choro dele me partiu o coração. Antônio não conseguia tirar os olhos do filho. Miguel estava agarrado à camisa simples da moça, com a cabeça apoiada em seu peito. Os olhinhos já pesados de sono. A paz em seu rostinho era algo que ele não via há meses. Como você fez isso? Carolina deu de ombros, um gesto simples e genuíno. Não sei, senhor. Acho que bebês sentem quando alguém está tranquilo. Minha avó sempre dizia que crianças pequenas enxergam a alma das pessoas. Marlene apareceu à porta, ofegante. Senhor, me desculpe. Eu disse a ela para não vir aqui e... Antônio ergueu a mão pedindo silêncio. Como é o seu nome? Carolina Oliveira, senhor. Você trabalha para a empresa de limpeza há quanto tempo? Quase 1 ano, senhor. Geralmente venho às quartas, mas hoje foi uma substituição. Miguel adormeceu nos braços de Carolina, algo que parecia impossível minutos antes. Antônio sentiu um nó na garganta, uma mistura de alívio e uma emoção que não conseguia nomear. Marlene, ligue para a empresa e diga que a senhorita Oliveira não voltará hoje. Ele olhou diretamente para Carolina. Preciso conversar com você. Minutos depois, na sala de estar, com Miguel ainda adormecido em seus braços, Carolina ouvia atentamente a proposta inesperada de Antônio. Tenho uma proposta para você, disse ele, depois de alguns momentos de reflexão. Gostaria que você fosse a babá do Miguel. Pagarei 3 vezes mais do que você ganha em seus 2 empregos juntos. Os olhos de Carolina se arregalaram. Mas, senhor, eu não tenho formação para isso. Nunca trabalhei como babá. Miguel gosta de você. É o que importa.
Antônio aproximou-se, olhando para o filho com ternura. Você é a primeira pessoa que consegue fazê-lo dormir em semanas. Marlene tossiu, claramente desconfortável com a situação. Senhor Vieira, com todo respeito, a senhorita nem sequer tem referências. Antônio lançou à governanta um olhar que encerrou qualquer argumento. Também me comprometo a custear o tratamento da sua mãe, acrescentou, dirigindo-se novamente a Carolina, no melhor hospital do Rio. A oferta era tão inesperada que Carolina sentiu os olhos marejarem. Aquilo resolveria seus problemas mais urgentes, o tratamento da mãe e a possibilidade de trabalhar em apenas um lugar com um salário muito melhor. Eu aceito, senhor. Obrigada pela oportunidade. Antônio assentiu, visivelmente aliviado. Ótimo, quero que você comece imediatamente. Pode transferir sua mãe para o Hospital São Lucas ainda hoje. Falarei com o Dr. Mendes pessoalmente. Pela primeira vez em meses, Antônio cancelou seus compromissos de trabalho e passou o resto do dia em casa, observando à distância como Carolina cuidava de Miguel. A transformação era quase mágica. O bebê, que antes chorava sem parar, agora brincava, sorria e até comia sem resistência. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina à cobertura do edifício Primavera. Carolina chegava cedo pela manhã e só saía depois que Miguel adormecia à noite. Gradualmente a casa começou a mudar. Não eram apenas os sorrisos de Miguel que preenchiam os ambientes antes silenciosos, mas também a presença leve e afetuosa de Carolina. Ela trazia uma simplicidade que há muito tempo não existia naquela família. Em uma tarde de domingo, quando completava 2 semanas trabalhando para os Vieira, Carolina levou Miguel ao pequeno jardim da cobertura. Cantarolando cantigas de roda, brincava com ele enquanto o sol dourado de fim de tarde banhava o terraço. Foi assim que Antônio os encontrou ao voltar de uma visita rápida ao escritório. Parou à porta do jardim observando sem ser notado. Miguel ria às gargalhadas, enquanto Carolina fingia ser um avião, fazendo-o voar gentilmente pelo ar. Os cabelos dela, normalmente presos, estavam soltos caindo em cascata sobre os ombros. O vento suave os balançava, criando um quadro quase etéreo contra a luz do entardecer. Algo estranho aconteceu dentro dele. Um calor no peito, um nó na garganta. Sentimentos que estavam adormecidos há meses começaram a despertar. A visão daquela cena simples, seu filho feliz nos braços de uma mulher que exalava bondade, o atingiu como um raio. Vocês parecem estar se divertindo, disse ele, finalmente revelando sua presença. Carolina virou-se, surpresa, ajeitando rapidamente os cabelos. Miguel, ao ver o pai, esticou os bracinhos em sua direção, algo que nunca havia feito antes. Papá, balbuciou o pequeno para espanto dos 2 adultos. Antônio sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que Miguel o chamava. Ele disse, murmurou incrédulo. Sim, Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. Ele reconheceu você. Sem pensar, Antônio se aproximou e pegou o filho nos braços. Para sua surpresa e alegria, Miguel não protestou. Pelo contrário, aconchegou-se a ele puxando sua gravata com curiosidade. Obrigado, sussurrou Antônio, olhando diretamente para Carolina. Não era apenas um agradecimento pelo momento, mas por tudo o que ela havia trazido de volta à sua vida. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Antônio convidou Carolina para tomar um café na varanda. Era a primeira vez que conversavam fora do contexto dos cuidados com o bebê. Ali, sob as estrelas do céu carioca, começou a nascer uma conexão que nenhum dos dois poderia ter previsto e que, em breve, seria severamente testada. 1 mês se passou desde que Carolina entrara na vida dos Vieira. A transformação era visível não apenas em Miguel, mas em toda a atmosfera da casa. O bebê, agora com 9 meses, começava a dar os primeiros passinhos apoiado nos móveis. Gorjeava feliz e estava mais forte e saudável do que nunca. Quanto a Antônio, os funcionários da Vieira Incorporações comentavam em sussurros sobre a mudança no comportamento do chefe. Ele sorria mais, chegava mais tarde ao escritório e saía mais cedo. Em uma manhã comum, enquanto Carolina dava banho em Miguel, o interfone tocou. Era Eduardo Soares, o cunhado de Antônio, que chegava para uma visita não anunciada. Marlene o conduziu até a sala de estar, onde Antônio o recebeu com surpresa. Eduardo, não esperava você hoje.
Eduardo, um homem alto e de presença imponente, sorriu sem mostrar os dentes. Vim ver como está meu sobrinho. Afinal, como tutor legal da parte dele, tenho responsabilidades. Havia algo no tom de Eduardo que sempre deixava Antônio desconfortável. Uma ambição mal disfarçada. Um interesse que parecia mais voltado para o controle do patrimônio de Miguel do que para seu bem-estar. Miguel está ótimo. Finalmente encontramos uma babá com quem ele se dá bem. Eduardo arqueou as sobrancelhas interessado. Mesmo depois de 9 tentativas fracassadas? Quem é essa pessoa milagrosa? Como se chamada pela conversa, Carolina apareceu na sala com Miguel nos braços. O bebê estava risonho, com os cabelos ainda úmidos do banho. Com licença, Sr. Vieira. Miguel está pronto para... Ela parou ao perceber a presença de um estranho. Eduardo estudou-a de cima a baixo, com um olhar que fez Carolina se sentir desconfortável. Esta é Carolina Oliveira, a nova babá do Miguel, apresentou Antônio. Carolina, este é Eduardo Soares, tio do Miguel e meu sócio na empresa. Prazer, senhor, cumprimentou ela educadamente. Eduardo aproximou-se, estendendo os braços para o sobrinho. Posso pegá-lo? Carolina hesitou, olhando para Antônio em busca de aprovação. Com seu assentimento, entregou Miguel ao tio. Imediatamente o bebê começou a se contorcer e a choramingar. Parece que ele ainda não gosta muito de mim, comentou Eduardo, devolvendo rapidamente o sobrinho à babá. Assim que voltou aos braços de Carolina, Miguel se acalmou. Eduardo observou a cena com interesse, depois voltou-se para Antônio. Podemos conversar no escritório? Assuntos da empresa. Os 2 homens se retiraram, deixando Carolina, Miguel e Marlene na sala. A governanta aproximou-se da jovem com um olhar severo. Acho melhor você levar o menino para o quarto. Não é apropriado ficar na sala quando os patrões estão discutindo negócios. Carolina assentiu e dirigiu-se ao quarto de Miguel, mas não sem antes notar o olhar penetrante que Eduardo lançou em sua direção ao sair. No escritório, Eduardo não perdeu tempo com rodeios. Quem é essa moça, Antônio? De onde você a tirou? Antônio, surpreso com o tom agressivo, respondeu calmamente. Ela trabalhava para a empresa de limpeza. Por acaso conseguiu acalmar Miguel quando ninguém mais conseguia. Eduardo soltou uma risada de desdém. Uma faxineira? Você contratou uma faxineira sem qualificação para cuidar do herdeiro da Vieira Incorporações? Ela tem um dom com crianças, Eduardo. Miguel a adora. Depois de semanas vendo meu filho sofrer, finalmente ele está feliz. Isso é o que importa para mim. O cunhado estudou Antônio por alguns instantes, percebendo algo que o incomodou ainda mais. Você parece diferente, mas leve. Seu tom era acusatório. Luísa se foi há apenas 4 meses, Antônio. A menção à esposa atingiu Antônio como um golpe físico. Seu rosto endureceu. Não ouse usar a memória de sua irmã para me manipular. Eduardo recuou, percebendo que havia ido longe demais. Desculpe. Só estou preocupado com Miguel. E com você, é claro. Ele olhou pela janela do escritório pensativo. Apenas certifique-se de verificar o histórico dessa moça. Nunca se sabe o que as pessoas podem esconder. Depois que Eduardo partiu, Antônio ficou inquieto. As insinuações do cunhado o perturbaram. Não porque duvidasse de Carolina, mas porque o fizeram confrontar sentimentos que começavam a despertar dentro dele. À noite, ao passar pelo quarto de Miguel, para se certificar de que ele dormia bem, Antônio encontrou Carolina adormecida na poltrona ao lado do berço, com um livro infantil aberto no colo. Sem fazer barulho, ele pegou uma manta e a cobriu delicadamente. Por um breve momento, enquanto observava o filho dormindo pacificamente e a jovem que havia trazido tanta mudança para suas vidas, Antônio permitiu-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde a dor dava lugar à esperança, onde sua casa voltava a ser um lar. Mas ao voltar para seu próprio quarto, o retrato de Luísa na mesa de cabeceira pareceu encará-lo com olhos acusadores. Era cedo demais. O luto ainda estava fresco. E, além disso, que futuro poderia haver entre um empresário de uma das famílias mais influentes do Rio e uma simples moça da Tijuca? O que Antônio não sabia era que, naquela mesma noite, em uma mansão no alto da Boa Vista, Eduardo conversava ao telefone com alguém. Preciso que você descubra tudo sobre uma tal de Carolina Oliveira, dizia ele com a voz baixa e calculada. Tudo.
até o que ela não quer que ninguém saiba. Do outro lado da linha, uma voz feminina respondeu: Pode deixar, Eduardo. Se ela tiver algum segredo, eu vou descobrir. Os dias seguintes trouxeram uma proximidade cada vez maior entre Carolina, Miguel e Antônio. Em uma tarde particularmente linda, os três estavam no terraço. O bebê brincava com blocos coloridos enquanto os adultos conversavam, observando o pôr do sol sobre o Rio de Janeiro. Como está sua mãe? Perguntou Antônio. Muito melhor, graças a você, respondeu Carolina com gratidão sincera nos olhos. Os médicos estão otimistas. Dizem que ela poderá voltar para casa em breve. Fico feliz em ouvir isso. Antônio hesitou, então acrescentou: Miguel a adora. Ele sorri diferente quando vocês estão juntos durante as visitas ao hospital. Carolina corou levemente. Dona Regina também o adora. Diz que ele é o neto que ela sempre sonhou ter. Houve um momento de silêncio carregado de significado, quebrado apenas pelos sons alegres que Miguel fazia ao brincar. Você transformou nossas vidas, Carolina, disse Antônio finalmente olhando-a nos olhos. Não sei como agradecer. Vocês também transformaram a minha, respondeu ela baixando o olhar. Antes eu vivia correndo de um emprego para outro, preocupada com as contas do hospital. Agora posso ver minha mãe melhorando a cada dia e trabalho fazendo algo que amo. Miguel, como se percebesse a intensidade do momento, engatinhou até Carolina e estendeu os bracinhos pedindo colo. Ela o pegou enchendo-o de beijos que o fizeram gargalhar. Antônio observava a cena, sentindo algo crescer dentro dele, algo que não sentia há muito tempo: felicidade. Marlene, que passava pelo corredor naquele momento, observou a cena com desconfiança. Havia algo na forma como Antônio olhava para a jovem babá que a incomodava profundamente. Uma proximidade que, para ela, ultrapassava a relação profissional adequada. Na manhã seguinte, enquanto Carolina dava papinha a Miguel, Marlene se aproximou com uma expressão grave. O senhor Eduardo ligou. Pediu para falar com você assim que chegasse. Antônio, que acabava de entrar na cozinha, franziu o senho. Comigo? Estranho, ele nunca liga diretamente para a casa a menos que seja urgente. Não, senhor. Marlene hesitou. Com a senhorita Carolina. Os olhos de Carolina se arregalaram de surpresa enquanto continuava a alimentar Miguel. Comigo? Mas por quê? O que ele quer? Não disse. Apenas pediu que você retornasse quando pudesse. Antônio não escondeu sua preocupação. Não precisa ligar para ele, Carolina. Eduardo não tem autoridade para falar com funcionários da minha casa. Marlene pigarreou desconfortável. Ele disse que era sobre a mãe dela, senhor. Algo relacionado ao hospital. Carolina empalideceu imediatamente. Minha mãe? Mas como ele... Eu falarei com ele, cortou Antônio pegando o telefone. Não gosto desses joguinhos. Enquanto Antônio discava, Marlene lançou um olhar penetrante para Carolina, que sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo no comportamento da governanta que a deixava cada vez mais desconfortável. A conversa de Antônio com Eduardo foi breve e tensa. Quando desligou, seu rosto estava sério. Ele diz que recebeu informações sobre irregularidades no tratamento de sua mãe, que uma enfermeira estaria faltando com cuidados quando você não está presente. Carolina ficou horrorizada. Isso é mentira. Minha mãe tem recebido o melhor tratamento possível. As enfermeiras são atenciosas. Os médicos excelentes. Por que ele diria algo assim? Antônio se aproximou, colocando a mão em seu ombro em um gesto de conforto. Não sei o que Eduardo está tramando, mas vou descobrir. Enquanto isso, não se preocupe. O tratamento de sua mãe está garantido, e ninguém vai mudar isso. O olhar de gratidão de Carolina encontrou o dele, e por um breve momento, algo passou entre eles. Uma conexão silenciosa, um entendimento mútuo que ia além das palavras. Marlene, que observava a cena da porta, apertou os lábios em desaprovação. No fim daquela tarde, enquanto Miguel tirava sua soneca e Carolina organizava seus brinquedos, a governanta entrou no quarto com passos decididos. Você acha que está fazendo o certo? Perguntou abruptamente. Carolina franziu o senho confusa. Como assim? Você sabe muito bem. Esse joguinho que está fazendo com o Sr. Vieira. Acha que não percebo os olhares, as conversas, a proximidade? O sangue fugiu do rosto de Carolina. Era verdade que seus sentimentos por Antônio,
haviam mudado nas últimas semanas, mas ela jamais havia agido de forma inapropriada. Respeitava demais sua posição e a memória da falecida esposa dele para isso. Dona Marlene, eu jamais... Poupe-me, menina. A governanta deu um passo à frente intimidadora. Eu servi a senhora Luísa por 15 anos. Vi essa família se construir e não vou permitir que uma oportunista qualquer destrua tudo o que ela representava. As palavras atingiram Carolina como uma bofetada. Eu não sou uma oportunista. Só quero o bem do Miguel e do pai dele também, não é? Interrompeu Marlene com desdém. As moças como você são todas iguais. Veem um homem rico e vulnerável e acham que encontraram um bilhete de loteria. Miguel, percebendo a tensão, começou a choramingar. Carolina imediatamente o pegou no colo, tentando acalmá-lo. A senhora está assustando o bebê, dona Marlene, e me ofendendo sem razão. Nunca fiz nada para merecer essas acusações. A governanta recuou um passo, mas seu olhar continuava duro. Considere isso um aviso amigável. Eduardo Soares não é um homem que se deva contrariar, e ele está de olho em você. Naquele mesmo momento, em um café no centro da cidade, Eduardo encontrava-se com uma mulher de longos cabelos loiros e aparência meticulosamente produzida. Juliana Peixoto, ex-namorada de Eduardo e influenciadora digital, estava visivelmente ansiosa. Você tem certeza disso, Eduardo? Perguntou ela, mexendo nervosamente no canudo de seu drink. Se Antônio Vieira descobrir que estou envolvida, ele não vai descobrir. Eduardo sorriu, passando os dedos pela tela de seu celular, onde exibia uma foto de Carolina saindo da mansão com Miguel no colo. Você só precisa segui-los e fotografar qualquer momento que pareça íntimo. Uma aproximação, um toque, qualquer coisa que possa ser interpretada como imprópria. Juliana hesitou. Sua carreira de influenciadora estava em declínio desde um escândalo envolvendo publicidade enganosa, e ela precisava desesperadamente de dinheiro. Eduardo havia prometido uma quantia considerável por este favor. E o que você vai fazer com essas fotos? O sorriso de Eduardo se alargou frio e calculista. Proteger os interesses da família, é claro. E os seus também, se fizer tudo direito. De volta à cobertura, Antônio encontrou Carolina na sala, lendo um livro para Miguel, que estava quase adormecendo em seu colo. Amanhã é sábado, disse ele, tentando manter a voz casual. Ainda vamos ao parque? Carolina hesitou por um momento, as palavras de Marlene ainda ecoando em sua mente. Se você achar melhor, posso levar Miguel sozinha, sugeriu ela, evitando seu olhar. Antônio percebeu imediatamente a mudança em seu comportamento. Aconteceu alguma coisa? Não, nada, mentiu ela, forçando um sorriso. Só pensei que você poderia querer descansar. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela no sofá, cuidadoso para manter uma distância apropriada. Carolina, se Eduardo ou Marlene disseram algo para você... Ela ergueu os olhos, surpresa por ele ter adivinhado. Dona Marlene está preocupada com aparências, confessou finalmente. Antônio suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Não dê ouvidos a ela, nem a Eduardo. Eles vivem em um mundo de convenções sociais que não me interessam mais. O coração de Carolina acelerou. Havia algo nas entrelinhas daquelas palavras, uma confissão velada que ela não ousava interpretar. Mesmo assim, talvez devêssemos ser mais cuidadosos, sugeriu ela. Você está certa, concordou ele, embora relutante, mas ainda quero ir ao parque amanhã. Miguel adora aqueles balanços. Carolina sorriu aliviada por não terem que abandonar o passeio que tanto significava para o pequeno. Tudo bem. Iremos os três, como sempre. O que nenhum deles sabia era que aquele simples passeio ao parque mudaria o curso de suas vidas para sempre, enquanto Antônio e Carolina faziam planos inocentes para o dia seguinte. Juliana preparava sua câmera com zoom potente e Eduardo traçava sua estratégia para separar definitivamente o cunhado da mulher que considerava uma ameaça aos seus planos. Sábado amanheceu com um céu azul perfeito. Carolina acordou mais cedo que o habitual, ansiosa pelo passeio ao parque. Apesar das palavras de Marlene ainda ressoarem em sua mente, ela tentava afastar os pensamentos negativos. Miguel estava evoluindo a cada dia, quase andando sozinho, tagarelando suas primeiras palavras,
E isso era o que importava. Às 9 da manhã, os três saíram da cobertura. Miguel, animado com o passeio, não parava de balbuciar no carrinho enquanto desciam pelo elevador. No saguão do edifício, o porteiro sorriu ao vê-los. Bom dia, senhor Vieira. Passeio em família hoje? Carolina sentiu o rosto queimar, mas Antônio respondeu com naturalidade. Sim, Roberto. Um dia perfeito para levar Miguel ao parque. O Parque do Flamengo estava movimentado, como sempre aos sábados. Famílias espalhadas pelo gramado, crianças correndo, cachorros passeando com seus donos. Encontraram um local tranquilo à sombra de uma grande árvore, onde Carolina estendeu uma manta colorida para que Miguel pudesse engatinhar livremente. O bebê estava encantado com tudo ao seu redor, as folhas caídas, uma borboleta que passou voando, o som das risadas de outras crianças. Antônio, sentado na manta ao lado de Carolina, observava o filho com um sorriso orgulhoso. Ele está tão diferente, comentou. Lembra como era quando você chegou? Carolina assentiu, emocionada com a lembrança. Ele chorava tanto que eu achei que havia algo realmente errado. Havia, respondeu Antônio, olhando diretamente para ela. Faltava você. O momento foi tão carregado de emoção que Carolina desviou o olhar, fingindo arrumar um brinquedo de Miguel. Seu coração batia acelerado, e ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. A alguns metros dali, parcialmente escondida atrás de uma árvore, Juliana Peixoto tirava foto após foto com sua câmera profissional. Sorriu ao captar a troca de olhares entre Antônio e Carolina, a proximidade de seus corpos sentados na manta, o aparente clima de intimidade. Em determinado momento, Miguel tropeçou ao tentar se levantar e caiu, batendo o rosto no chão. Imediatamente começou a chorar. Tanto Antônio quanto Carolina se precipitaram para acudi-lo, e seus corpos se chocaram levemente nesse impulso. Antônio segurou o braço de Carolina para estabilizá-la, e ela tocou sua mão em agradecimento. Seus rostos ficaram próximos por um instante, enquanto ambos verificavam se Miguel estava bem. Clique, clique, clique. Juliana sorriu, satisfeita. Tinha conseguido exatamente o que Eduardo queria. Fotos que, descontextualizadas, poderiam sugerir uma intimidade imprópria entre patrão e empregada. O passeio continuou tranquilo. Depois que Miguel se acalmou, foram até os balanços adaptados para bebês. O pequeno ria às gargalhadas enquanto Antônio o empurrava gentilmente e Carolina tirava fotos com o celular. Pareciam uma família feliz, sem imaginar que estavam sendo observados. Ao retornarem à cobertura, encontraram Marlene com uma expressão grave. Senhor Vieira, o senhor Eduardo ligou 3 vezes. Disse que é urgente. Antônio suspirou. O que pode ser tão urgente em um sábado? Royce inquiseras, ele não disse, senhor. Apenas insistiu que o senhor retornasse assim que chegasse. Carolina percebeu a tensão no ar e rapidamente se ofereceu para levar Miguel para o banho, deixando Antônio livre para ligar para o cunhado. Ao entrar no quarto do bebê, não pôde deixar de sentir uma pontada de preocupação. Eduardo parecia determinado a criar problemas. Enquanto isso, Antônio ligou para Eduardo do escritório. O que é tão urgente? Eduardo! A voz do outro lado soou estranhamente satisfeita. Precisamos conversar pessoalmente. É sobre aquele assunto que discutimos ontem. Se é sobre Carolina, já disse que não vou despedi-la. Não, não é sobre despedi-la, ainda. É sobre algo que acho que você precisa ver. Estou indo para aí. Antes que Antônio pudesse protestar, Eduardo desligou. 30 minutos depois, estava à porta da cobertura. No escritório, com a porta fechada, Eduardo tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. — O que é isso? Perguntou Antônio. — Veja você mesmo. Com um mau pressentimento, Antônio abriu o envelope e retirou algumas fotografias. Seu coração afundou ao ver as imagens. Ele e Carolina no parque, seus corpos próximos, rostos quase se tocando, mãos entrelaçadas. Tiradas de um ângulo específico e sem contexto, as fotos realmente sugeriam uma intimidade que não havia ocorrido. — Quem tirou isso? Perguntou com a voz fria de raiva contida. — Isso importa? — 30K. Eduardo sorriu. O que importa é que tenho essas fotos. E outras, isso é invasão de privacidade. Você nos seguiu? Eu não. Mas no mundo em que vivemos, Antônio,
Pessoas famosas são sempre observadas. Vocês estavam em um lugar público. Antônio jogou as fotos sobre a mesa, enojado. O que você quer com isso, Eduardo? Me chantagear. Chantagem é uma palavra feia. Estou tentando evitar um escândalo. Eduardo recolheu as fotos com calma. Silvieta, imagine essas imagens na internet. O viúvo milionário e a babá. O clichê perfeito, não acha? Os acionistas adorariam. Antônio sentiu a raiva crescer dentro de si. Você está me ameaçando? Estou te protegendo, cunhado. De você mesmo. Eduardo guardou as fotos de volta no envelope. Como eu disse, você tem uma semana para resolver isso. Afaste-se dela. Termine o que quer que esteja acontecendo, ou essas fotos estarão em todos os portais de fofoca do país. Após a saída de Eduardo, Antônio permaneceu em seu escritório, devastado. Não era apenas a ameaça das fotos que o perturbava, mas a percepção de que seu cunhado estava disposto a qualquer coisa para afastá-lo de Carolina. E o pior, as acusações tinham um fundo de verdade. Ele estava se apaixonando por ela, mesmo que nunca tivesse agido com base nesses sentimentos. Ao sair do escritório, encontrou Carolina na sala com Miguel, que brincava com blocos coloridos no tapete. A visão dos dois juntos, tão naturais, tão perfeitos, apertou seu coração. Como poderia afastá-la agora? Está tudo bem? Perguntou Carolina, percebendo sua expressão preocupada. Sim, apenas assuntos da empresa, mentiu ele, tentando sorrir. Miguel está com um pouco de febre, informou ela, preocupada. Acho que pegou muito sol no parque. A menção ao parque fez Antônio estremecer, as imagens das fotos voltando à sua mente. Você já deu o antitérmico? Dou sim, mas se a febre não baixar, acho melhor chamarmos o médico. A preocupação genuína de Carolina com Miguel era mais uma prova de seu caráter. Como Eduardo podia insinuar que ela estava apenas interessada em dinheiro ou posição? Qualquer um que a visse com Miguel saberia que seu amor pelo menino era real. A noite foi tensa. A febre de Miguel oscilava, deixando Carolina e Antônio em constante estado de alerta. Às 3 da manhã, ambos estavam no quarto do bebê. Carolina ninando-o gentilmente enquanto Antônio verificava a temperatura. 38,2, informou ele, preocupado. Não está baixando. Vamos dar mais meia hora. Se não melhorar, chamamos o médico. Exausta, Carolina sentou-se na poltrona ao lado do berço, com Miguel adormecido em seus braços. Antônio sentou-se no braço da poltrona observando o filho. Você é incrível, sabia? Murmurou ele, tocando levemente o rosto de Carolina. Qualquer outra pessoa já teria desistido com tantas noites sem dormir. Ela sorriu, sentindo o toque suave dele em sua bochecha. Eu nunca desistiria dele. De vocês. A admissão escapou antes que pudesse contê-la. Seus olhares se cruzaram, intensos, repletos de palavras não ditas. Por um momento, o mundo desapareceu ao redor deles. Foi Carolina quem quebrou o encanto, lembrando-se de sua posição. Acho que a febre está baixando, disse ela, tocando a testa de Miguel. Ele parece mais fresco. Antônio assentiu, tentando recompor-se. As ameaças de Eduardo pesavam em sua consciência, mas naquele momento, vendo Carolina cuidar tão devotadamente de seu filho, soube que não poderia simplesmente afastá-la. Precisava encontrar outra solução. Na manhã seguinte, domingo, Miguel estava melhor. A febre havia passado, e ele voltara a ser o bebê alegre e enérgico de sempre. Antônio estava no escritório, verificando alguns e-mails quando seu celular tocou. Era o diretor de comunicação da empresa, algo incomum para um domingo. Senhor Vieira, desculpe incomodá-lo no final de semana, mas temos uma situação. Estão circulando nas redes sociais algumas fotos do senhor com seu filho e... uma mulher. As manchetes estão bastante sensacionalistas. O coração de Antônio gelou. Eduardo havia cumprido sua ameaça mais rápido do que o esperado. Que fotos? Em quais veículos? Por enquanto, apenas nas redes sociais. Perfis de fofoca, principalmente. Mas estão ganhando repercussão. As manchetes sugerem um romance entre o senhor e a babá de seu filho. Alguns perfis estão usando hashtags como "O viúvo é a babá". Antônio fechou os olhos tentando controlar a raiva. Preparar um comunicado oficial negando qualquer envolvimento romântico. Diga que a senhorita Oliveira é uma profissional dedicada que tem ajudado na recuperação de meu filho
após a perda da mãe. Nada mais. Assim que desligou, Antônio correu para a internet. Como o diretor havia dito, as fotos estavam em diversos perfis de fofoca, com legendas insinuantes. A pior parte era que, descontextualizadas, as imagens realmente sugeriam uma intimidade romântica. A reportagem mais compartilhada vinha de um blog de celebridades conhecido por seu sensacionalismo. O título era provocativo: Viúvo milionário encontra consolo nos braços da babá. A matéria insinuava que Antônio havia contratado Carolina com segundas intenções e que o relacionamento começara muito antes do que parecia apropriado após o ocorrido com sua esposa. A fonte da matéria era uma pessoa próxima à família, que alegava estar preocupada com a influência da babá sobre o herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários do país. Enquanto lia, horrorizado, Antônio ouviu um grito vindo da sala. Era Carolina. Ele correu encontrando-a pálida com o celular na mão. O que aconteceu? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Antônio. Ela raramente o chamava pelo primeiro nome, apenas quando estavam completamente sozinhos. Meu telefone não para de tocar. Jornalistas, pessoas que nem conheço, estão dizendo coisas horríveis sobre mim, sobre nós. Ele se aproximou tomando o celular das mãos trêmulas dela. A tela mostrava dezenas de notificações de redes sociais e mensagens de números desconhecidos. Eu sei. Acabei de falar com o departamento de comunicação da empresa. Estamos emitindo um comunicado para esclarecer tudo. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas. Esclarecer o quê? Não fizemos nada de errado. Antônio hesitou. Era verdade que não haviam feito nada fisicamente impróprio, mas os sentimentos estavam lá, crescendo a cada dia. Carolina, Antes que pudesse continuar, o telefone da casa tocou. Marlene atendeu e veio rapidamente à sala. Senhor, é o advogado da empresa. Diz que é urgente. O restante do dia foi um turbilhão. O escândalo crescia a cada hora, com mais veículos de imprensa repercutindo a história. O advogado da Vieira Incorporações aconselhou Antônio a tomar medidas imediatas para controlar os danos à imagem da empresa. A principal recomendação: afastar Carolina temporariamente. É apenas uma precaução legal, explicou o advogado durante uma reunião de emergência no escritório da cobertura. Se esse caso ganhar mais repercussão, Eduardo pode usá-lo como base para questionar sua capacidade de cuidar adequadamente de Miguel. Como tutor legal da parte dele, ele teria fundamentos para solicitar a guarda. As palavras atingiram Antônio como um soco no estômago. Ele não faria isso. Com todo respeito, Sr. Vieira, seu cunhado parece bastante determinado, e as leis de custódia podem ser interpretadas de várias maneiras, especialmente quando há alegações de conduta moral questionável. Antônio olhou pela janela do escritório, vendo Carolina no jardim com Miguel. O bebê dava passinhos hesitantes, segurando as mãos dela, ambos rindo com a conquista. A cena era tão pura, tão genuína, que doía imaginar separá-los. Quanto tempo? Perguntou resignado. Algumas semanas, no mínimo, até que a poeira baixe e possamos avaliar quais ações legais Eduardo pretende tomar. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Antônio pediu a Carolina que se juntasse a ele na varanda. O céu estava carregado de nuvens, pressionando a um temporal, refletindo perfeitamente o estado de espírito de ambos. Você viu as notícias? Começou ele. Sem rodeios. Carolina assentiu com os olhos vermelhos de tanto chorar escondida. É tudo mentira. Nunca houve nada impróprio entre nós. Eu sei. Antônio suspirou, passando a mão pelos cabelos. Mas a verdade nem sempre importa nessas situações. A percepção pública pode ser devastadora, tanto para a empresa quanto para a guarda de Miguel. O rosto de Carolina empalideceu. O senhor Eduardo, ele realmente tentaria tirar Miguel de você? Meu advogado acredita que sim. Antônio aproximou-se, tomando as mãos dela entre as suas. Carolina, preciso que você entenda algo. Não estou preocupado com a empresa nem com minha reputação. Estou preocupado com Miguel. E com você. Ela abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas voltarem. O que vamos fazer? A pergunta pairou no ar por alguns momentos, carregada de significados não ditos. O advogado sugere. Antônio hesitou.
as palavras travando em sua garganta. Sugere que você se afaste temporariamente, apenas até resolvermos essa situação legalmente. Carolina sentiu como se o mundo desabasse sobre ela. Afastar-se de Miguel, do menino que havia se tornado o centro de sua vida nos últimos meses. De Antônio que... Entendo, disse ela com a voz embargada. É o melhor para Miguel. Não é o que eu quero, apressou-se Antônio a dizer, mas preciso proteger meu filho. Proteger você também. Os repórteres já descobriram onde sua mãe está internada. Estão assediando-a com perguntas. O choque no rosto de Carolina foi visível. Minha mãe... Mas ela está doente, não pode passar por esse estresse. Exatamente. Por isso precisamos acalmar essa situação. Antônio apertou as mãos dela com mais força. Será temporário, prometo. Continuarei pagando seu salário e o tratamento de sua mãe. Carolina assentiu, incapaz de falar. A dor de deixar Miguel era quase física, como se arrancassem um pedaço de seu coração. Mas sabia que Antônio estava certo. O bem-estar do bebê vinha em primeiro lugar. Quando? Perguntou finalmente. Amanhã cedo. Já pedi a Marlene para organizar tudo. Um relâmpago cortou o céu, seguido pelo estrondo de um trovão. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, grossas e pesadas. Posso me despedir dele? A voz de Carolina quase não saiu. Antônio assentiu com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Claro, ele já está dormindo, mas... Só quero olhar para ele uma última vez. Não vou acordá-lo. Juntos caminharam até o quarto de Miguel. O bebê dormia pacificamente, agarrado ao ursinho de pelúcia que Carolina havia lhe dado. Ela se ajoelhou ao lado do berço, tocando suavemente os cabelos finos da criança. Cuide bem do seu pai, meu anjinho, sussurrou com a voz embargada. A tia Lau vai voltar logo, prometo. Antônio observava a cena da porta, sentindo o coração despedaçar. Sabia que estava cometendo um erro ao deixá-la partir, mas o medo de perder Miguel era maior que qualquer outro sentimento. Ao saírem do quarto, a tempestade lá fora havia se intensificado, castigando as janelas com rajadas de vento e chuva. Na sala, Carolina virou-se para Antônio uma última vez. Obrigada por tudo o que fez por mim e por minha mãe. Nunca vou esquecer. Algo na finalidade daquelas palavras alarmou Antônio. Não é um adeus, Carolina. É apenas... Ela balançou a cabeça, interrompendo-o gentilmente. Eu sei. Mas se for melhor para Miguel que eu não volte, eu entenderei. Na manhã seguinte, muito cedo, Carolina deixou a cobertura sob os olhares vigilantes de Marlene. A governanta não escondia sua satisfação, embora tentasse manter uma fachada de formalidade. Um carro está esperando lá embaixo para levá-la até sua casa, informou ela, entregando um envelope. O Sr. Vieira pediu para entregar-lhe isto. 3 meses de salário adiantado e os contatos para continuar o tratamento de sua mãe. Carolina pegou o envelope com mãos trêmulas. Obrigada. Por favor, diga ao Sr. Vieira que... Direi que você agradeceu, cortou Marlene friamente. Agora, se me der licença, Miguel deve estar acordando. Com o coração pesado, Carolina entrou no elevador. Enquanto isso, no quarto andar do Hospital São Lucas, Dona Regina assistia horrorizada a uma reportagem sensacionalista na televisão. A manchete dizia: Babá oportunista seduz viúvo milionário. A foto mostrava sua filha, Carolina, ao lado de Antônio Vieira no parque, com um círculo vermelho destacando suas mãos que se tocavam enquanto acudiam Miguel. Na cobertura do edifício Primavera, o dia mal havia começado, e Miguel já chorava desesperadamente, chamando por Lau entre soluços. Antônio, com olheiras profundas após uma noite insone, tentava acalmá-lo em vão. A nova babá, contratada às pressas, observava a cena com apreensão. Ele só está estressado, garantiu Marlene. Logo se acostuma com a senhorita Patrícia. Mas Antônio sabia, no fundo de seu coração, que aquilo era muito mais do que estresse. Era a dor da perda, a mesma que ele sentia ao pensar que havia permitido que Eduardo manipulasse sua vida novamente. No apartamento simples, na Tijuca, para onde Carolina havia retornado, o telefone não parava de tocar. Jornalistas, curiosos, até mesmo antigos conhecidos querendo saber a verdade sobre o escândalo. Ela desligou o aparelho e sentou-se na pequena sala, com os olhos fixos na chuva que continuava a cair lá fora.
Sentia-se vazia, como se tivesse deixado não apenas um emprego, mas uma parte essencial de si mesma naquela cobertura luxuosa. 2 semanas se passaram. Miguel continuava inconsolável, recusando-se a comer direito, chorando por longos períodos e rejeitando a nova babá. Eduardo, encorajado pelo sucesso de seu plano inicial, preparava-se para dar o golpe final, uma ação judicial formal para obter a guarda de Miguel, alegando negligência e conduta imoral por parte de Antônio. O advogado de Antônio, Dr. Paulo Menezes, estava cada vez mais preocupado. Ele está construindo um caso contra você, Antônio, alertou durante um encontro privado. Essas insinuações sobre sua estabilidade emocional, as fotos vazadas, tudo faz parte de uma estratégia para questionar sua capacidade de cuidar de Miguel. E o que sugere que eu faça? Perguntou Antônio, exausto. Por enquanto, mantenha a distância da senhorita Oliveira. Não ligue, não mande mensagens, não a visite. Eduardo provavelmente tem alguém monitorando vocês dois. A ideia de estar sendo vigiado enfureceu Antônio, mas ele sabia que o advogado estava certo. Qualquer contato com Carolina agora seria usado contra ele. Em seu apartamento, Carolina recebeu uma carta registrada. Era uma intimação judicial. Eduardo Soares estava movendo uma ação formal para obter a guarda de Miguel. Meu Deus! Murmurou ela, deixando-se cair no sofá. Ele realmente está fazendo isso. Dona Regina pegou o documento, lendo-o com dificuldade. Mas isso é absurdo. Como podem acusar o pai do menino de negligência, quando ele fez tudo para garantir o bem-estar do filho? Carolina pegou o telefone, pronta para ligar para Antônio, mas parou antes de discar. E se as linhas estivessem sendo monitoradas, como nos filmes? E se qualquer tentativa de contato piorasse a situação? Decidiu que precisava ser mais cuidadosa. Pegou um ônibus até o Hospital São Lucas, onde sempre havia um fluxo constante de pessoas e seria mais difícil ser seguida. De uma cabine telefônica no saguão, ligou para o escritório de Antônio, pedindo para falar com o Dr. Paulo Menezes. Após uma breve conversa com o advogado, Carolina foi orientada a encontrá-lo no escritório naquela mesma tarde. A situação havia escalado para um nível que ninguém poderia ter previsto, e agora estava em jogo não apenas a reputação de Antônio e Carolina, mas o futuro de Miguel. Ao chegar ao escritório do advogado, Carolina foi conduzida discretamente a uma sala de reuniões. Lá, para sua surpresa, encontrou não apenas Dr. Paulo, mas o próprio Antônio. Ele parecia abatido, com olheiras profundas e o semblante cansado. Ao vê-la, no entanto, seus olhos ganharam um brilho de esperança. Carolina, murmurou ele, levantando-se. Fez menção de se aproximar, mas conteve-se, lembrando-se da presença do advogado. Antônio, como está o Miguel? A preocupação dela, imediata e genuína, comoveu Antônio. Não está bem. Sente sua falta terrivelmente. O Dr. Paulo pigarreou, chamando a atenção de ambos. Senhorita Oliveira, a situação é grave. Eduardo Soares está usando suas alegações de conduta imprópria entre a senhorita e o senhor Vieira como base para seu pedido de guarda. Ele alega que seu cunhado expôs o sobrinho a um ambiente moralmente questionável, ao supostamente se envolver com a babá tão pouco tempo após o ocorrido com a esposa. Carolina empalideceu. Mas isso é mentira. Nunca houve nada entre nós. Eu sei, tranquilizou o advogado. Mas as fotos, descontextualizadas como estão, parecem sugerir o contrário. E Eduardo tem uma testemunha. Testemunha? Perguntou Antônio, surpreso. De quê? Marlene, respondeu Paulo, consultando suas anotações. Ela assinou uma declaração alegando ter visto comportamento impróprio entre vocês na presença da criança. A traição de Marlene atingiu Antônio como um golpe físico. A mulher que servira sua família por tantos anos que vira Miguel nascer, estava agora ajudando a separá-lo de seu filho. Isso é absurdo. Marlene pode ter visto amizade, respeito mútuo, mas jamais algo impróprio, porque nunca aconteceu. Carolina assentiu com lágrimas nos olhos. Doutor, o que podemos fazer? Perguntou ela desesperada. Miguel não pode ficar com o tio. Ele nem gosta dele. Temos algumas estratégias, explicou o advogado. Primeiro, estamos coletando depoimentos de pessoas que trabalharam com vocês.
médicos que atenderam Miguel, o pediatra que viu a transformação no comportamento do bebê após a chegada de Carolina, funcionários do prédio que testemunharam a relação respeitosa entre vocês. Também estamos investigando Eduardo, procurando inconsistências em suas alegações. A reunião continuou por mais 1 hora, com o advogado detalhando a estratégia de defesa. Ao final, quando Paulo saiu brevemente da sala para atender um telefonema, Antônio e Carolina ficaram sozinhos pela primeira vez em 2 semanas. Sinto muito por tudo isso, disse ele, aproximando-se dela. Nunca imaginei que Eduardo fosse tão longe. Carolina balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas. A culpa não é sua. Ele teria inventado qualquer coisa para tentar tirar Miguel de você. Ela hesitou, então perguntou o que realmente importava. Como ele está? Realmente. A dor no olhar de Antônio era palpável. Mal come, chora muito, rejeita a nova babá. Chama por você toda noite antes de dormir. As lágrimas finalmente transbordaram dos olhos de Carolina. Eu queria tanto vê-lo. Eu também queria que você voltasse, confessou Antônio, tomando as mãos dela entre as suas. Não apenas por Miguel, mas... A porta se abriu e o Dr. Paulo retornou, interrompendo o momento. Eles se afastaram rapidamente, mas o advogado percebeu a proximidade e suspirou. Olhem, eu entendo que vocês se importam um com o outro. É óbvio. Mas preciso que ambos entendam. Qualquer contato entre vocês agora só vai fortalecer o caso de Eduardo. Precisamos ganhar essa batalha judicial primeiro. Ambos assentiram, constrangidos, e a reunião foi encerrada. Ao se despedirem, trocaram um último olhar carregado de promessas silenciosas. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação para a audiência preliminar. O Dr. Paulo reuniu uma equipe de assistentes para investigar Eduardo, enquanto Antônio tentava se concentrar no trabalho e em Miguel. A nova babá, Patrícia, fazia o que podia, mas estava claro que não conseguia formar o mesmo vínculo com o bebê. Miguel continuava a chorar por Lau e a rejeitar qualquer tentativa de aproximação. Em uma tarde particularmente difícil, quando Miguel se recusou a comer por horas, Patrícia procurou Antônio em seu escritório. Senhor Vieira, com todo respeito, acho que não sou a pessoa certa para esse trabalho, disse ela, visivelmente exausta. Miguel precisa de alguém que ele já conheça e confie. Eu sei, admitiu Antônio, mas Carolina não pode voltar agora. Não com o processo em andamento. Entendo. Mas talvez haja outra pessoa que ele aceite. Algum familiar, talvez. A sugestão acendeu uma ideia na mente de Antônio. Você pode estar certa. Patrícia, obrigado. Naquela mesma noite, Antônio ligou para o Dr. Paulo. Tenho uma ideia que pode ajudar Miguel e, indiretamente, nosso caso. No dia seguinte, um carro da Vieira Incorporações parou em frente ao Hospital São Lucas. O motorista ajudou uma senhora de cabelos grisalhos a entrar no veículo. Era Dona Regina, a mãe de Carolina, agora recuperada o suficiente para deixar o hospital. Ao chegar à cobertura dos Vieira, foi recebida por Antônio em pessoa. Senhora Regina, agradeço muito por ter aceitado vir. A senhora sorriu, com os olhos bondosos que lembravam tanto os da filha. Como poderia recusar? Aquele menino precisa de alguém que o ame. E minha filha me falou tanto dele que já o amo também, mesmo sem conhecê-lo. Miguel estava no quarto chorando como de costume, enquanto Patrícia tentava distraí-lo sem sucesso. Quando Antônio entrou com Dona Regina, o bebê olhou curioso para a visitante. Miguel, chamou Antônio suavemente, essa é a vovó Regina. Ela veio ficar um pouquinho com você. Dona Regina aproximou-se do berço com um sorriso caloroso. Olá, meu anjinho. Sua tia Lau me falou tanto de você. Ao ouvir o nome de Carolina, os olhinhos de Miguel se arregalaram. Lau? Balbuciou ele, olhando ao redor como se esperasse vê-la. Ela mandou um beijo para você, continuou Dona Regina, sentando-se na poltrona ao lado do berço, e pediu para eu contar uma história. Quero ouvir. Para surpresa de todos, Miguel estendeu os bracinhos para a senhora, aceitando ser pego no colo. Dona Regina começou a cantar baixinho a mesma canção de ninar que Carolina costumava cantar, e o bebê aconchegou-se a ela, fascinado. A estratégia de Antônio era dupla: proporcionar conforto a Miguel através de alguém conectado a Carolina e, ao mesmo tempo, preparar uma testemunha poderosa para o julgamento.
Quem melhor para falar sobre o caráter e a integridade de Carolina do que sua própria mãe, que havia sido beneficiada pela generosidade de Antônio sem qualquer expectativa de retorno. Nas semanas seguintes, Dona Regina tornou-se presença constante na casa dos Vieira. Embora não pudesse assumir todas as funções de babá devido à idade e à saúde frágil, sua presença acalmava Miguel e permitia que Patrícia finalmente estabelecesse alguma conexão com o bebê. Enquanto isso, o Dr. Paulo fazia descobertas surpreendentes sobre Eduardo. Uma investigação discreta revelou que ele estava com sérios problemas financeiros. Havia feito investimentos arriscados que resultaram em grandes perdas e estava usando sua posição na Vieira Incorporações para desviar recursos. Se conseguisse a guarda de Miguel, teria acesso irrestrito ao patrimônio do sobrinho, o que resolveria seus problemas. Isso explica muita coisa, comentou Antônio ao ouvir as descobertas. Eduardo sempre foi ambicioso, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Vamos usar isso a nosso favor, garantiu o advogado. Mas precisamos de mais. Precisamos desmascarar as mentiras de Marlene e encontrar quem tirou aquelas fotos no parque. A sorte parecia finalmente virar a favor deles quando, 2 dias antes da audiência preliminar, o Dr. Paulo recebeu uma ligação inesperada. Era Clarice Silva, uma das babás anteriores que havia tentado, sem sucesso, acalmar Miguel antes da chegada de Carolina. Doutor, vi as notícias sobre o caso Vieira, disse ela nervosa. Preciso contar algo que presenciei quando trabalhava lá. No escritório do advogado, Clarice revelou que havia testemunhado várias conversas entre Marlene e Eduardo, nas quais discutiam formas de sabotar qualquer babá que conseguisse se aproximar de Miguel. Eles queriam que o menino continuasse infeliz, explicou ela, indignada. Marlene dizia que era por lealdade à memória da senhora Luísa. Mas Eduardo tinha outros motivos. Ouvi ele dizer uma vez que quanto mais instável for a situação, melhor para nossos planos. Você tem alguma prova disso? Perguntou o Dr. Paulo esperançoso. Clarice hesitou. Então retirou um pequeno gravador da bolsa. Tenho. Comecei a gravar algumas conversas quando percebi que algo estranho estava acontecendo. Achei que nunca usaria isso. Mas não posso ficar calada vendo uma injustiça dessas. A gravação era clara. As vozes de Marlene e Eduardo discutindo friamente como manipular a situação para seus próprios interesses, sem qualquer consideração pelo bem-estar de Miguel. Era uma prova contundente da conspiração. Outra peça importante do quebra-cabeça veio através de Ana Soares, irmã mais nova de Luísa e Eduardo, que estava no exterior, mas retornou ao Brasil ao saber do processo de custódia. Antônio, meu irmão está fora de controle, disse ela, durante um encontro secreto na casa do advogado. Ele sempre foi ambicioso, mas usar Miguel como peão em seus jogos de poder, é desprezível. Ana revelou que Eduardo havia lhe pedido dinheiro para subornar uma enfermeira do hospital, que testemunharia falsamente contra Carolina, alegando que ela negligenciava a mãe doente para passar mais tempo na casa dos Vieira. Recusei, é claro, mas ele encontrou o dinheiro em outro lugar, provavelmente desviando da empresa. Com essas novas informações, o Dr. Paulo sentia-se mais confiante para a audiência. Havia agora um padrão claro de manipulação e má-fé por parte de Eduardo, que poderia ser exposto perante o juiz. A data da audiência preliminar finalmente chegou. O fórum estava repleto de jornalistas, todos ansiosos por mais um capítulo do escândalo, que envolvia um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro. Carolina chegou cedo, acompanhada pelo Dr. Paulo, que a conduziu por uma entrada lateral para evitar a imprensa. No corredor encontraram Antônio, que acabara de chegar. Por um momento, seus olhares se cruzaram, transmitindo tudo o que não podiam dizer em palavras. A audiência começou com o juiz estabelecendo as regras e ouvindo as alegações iniciais de ambas as partes. Eduardo, impecavelmente vestido, apresentou-se como um tio preocupado, que só queria o melhor para o sobrinho. Seu advogado, Dr. Mendes, era conhecido por sua agressividade em casos de custódia. Meritíssimo, começou ele. O Sr. Eduardo Soares vem à corte hoje, movido apenas pela preocupação com o bem-estar de seu sobrinho, Miguel Vieira, de quem é tutor legal. Temos evidências substanciais
de que o ambiente em que a criança vive não é adequado para seu desenvolvimento saudável. O advogado, então, apresentou as infames fotografias, agora impressas em tamanho grande e montadas em painéis para máximo efeito dramático. Também chamou Marlene como testemunha, que descreveu com detalhes exagerados o que chamou de comportamento indecoroso entre Antônio e Carolina. Eles estavam sempre juntos, cochichando, rindo, afirmou ela com expressão de desaprovação. Às vezes, à noite, depois que o menino dormia, ficavam horas na varanda bebendo vinho. Uma vez, encontrei os dois no quarto do bebê, muito próximos um do outro, com o Sr. Vieira tocando o rosto dela. Cada palavra era uma distorção da realidade, transformando momentos inocentes em algo sórdido. Carolina sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação, enquanto Antônio mantinha uma expressão impassível, embora seus olhos revelassem a profunda mágoa pela traição de uma funcionária de tantos anos. Quando chegou a vez da defesa, o Dr. Paulo começou calmamente, desconstruindo a imagem que Eduardo tentara criar. Meritíssimo, hoje não estamos lidando apenas com um caso de custódia, mas com uma tentativa deliberada de difamação e manipulação. O Sr. Eduardo Soares não está motivado pelo bem-estar de seu sobrinho, mas por interesses financeiros e poder. Ele então chamou sua primeira testemunha, o Dr. Torres, pediatra de Miguel. Doutor, por favor, descreva para a corte a condição de Miguel antes e depois da chegada da senhorita Oliveira à casa dos Vieira. O médico ajustou os óculos e falou com voz clara. Quando comecei a atender Miguel, após o triste evento envolvendo sua mãe, ele estava em um quadro que poderíamos descrever como depressão infantil. Chorava constantemente, recusava alimentação, não dormia adequadamente. Isso continuou por semanas, apesar de várias babás profissionais tentarem ajudar. Ele fez uma pausa, então continuou. Após a chegada da senhorita Oliveira, houve uma transformação notável. Em apenas 2 semanas, Miguel voltou a se alimentar normalmente, a dormir bem e a demonstrar comportamentos típicos de desenvolvimento para sua idade. Em sua opinião profissional, doutor, isso sugere que tipo de relação entre a criança e a senhorita Oliveira? Uma relação de profundo vínculo emocional e confiança. O bebê encontrou nela uma figura de segurança e afeto, essencial para seu desenvolvimento saudável. O advogado de Eduardo tentou desacreditar o depoimento, sugerindo que o médico poderia ter sido influenciado por Antônio. Mas o Dr. Torres manteve-se firme em sua avaliação profissional. Em seguida, o Dr. Paulo chamou Dona Regina. A senhora caminhou lentamente até a cadeira de testemunhas, com a dignidade simples de quem viveu o suficiente para não temer julgamentos. Senhora Regina, por favor, conte à corte como conheceu o Sr. Vieira e qual foi sua relação com ele. Com voz trêmula, mas decidida, Dona Regina relatou sua história. Como estava gravemente doente quando Antônio contratou Carolina. Como ele imediatamente se ofereceu para custear seu tratamento no melhor hospital. E como continuou a pagar por tudo, mesmo após Carolina ter sido afastada devido ao escândalo. Ele é um homem bom. Meritíssimo, concluiu ela com lágrimas nos olhos. Um pai dedicado que só quer o melhor para seu filho. Minha filha nunca faria nada para comprometer isso. Ela ama aquele menino como se fosse seu próprio filho. O depoimento emocionado de Dona Regina claramente afetou o juiz, que ouvia atentamente cada palavra. A testemunha surpresa, Clarice Silva, foi chamada em seguida. Uma jovem de aparência severa, ela havia sido a 7ª babá a tentar, sem sucesso, acalmar Miguel antes da chegada de Carolina. Senhorita Silva, por que decidiu testemunhar hoje? Perguntou o Dr. Paulo. Clarice endireitou-se na cadeira. Porque não posso ficar em silêncio vendo tantas mentiras sendo contadas. Ela olhou diretamente para Marlene. Trabalhei naquela casa por apenas 2 semanas, mas foi o suficiente para perceber o ambiente tóxico criado por Dona Marlene e pelo Sr. Eduardo. Eles estavam constantemente espionando o Sr. Vieira, comentando maldosamente sobre suas decisões, criticando sua forma de lidar com o luto. A revelação surpreendeu a todos na sala. Eduardo remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Marlene olhava para baixo
evitando o confronto visual. A senhora tem alguma prova dessas alegações? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo. Clarice retirou um pequeno gravador da bolsa. Gravei uma conversa entre Dona Marlene e o Sr. Eduardo, na cozinha da casa, quando eles não sabiam que eu estava por perto. Nela discutem como poderiam se livrar de qualquer babá que Miguel aceitasse, para mantê-lo dependente e infeliz, fortalecendo o caso para uma eventual disputa de guarda. O juiz autorizou a reprodução da gravação. As vozes de Marlene e Eduardo eram claramente reconhecíveis, discutindo friamente como manipular a situação para seus próprios interesses, sem qualquer consideração pelo bem-estar de Miguel. O rosto de Eduardo ficou vermelho de fúria, enquanto seu advogado tentava desesperadamente objestar a admissibilidade da gravação como prova. O juiz, no entanto, permitiu que a gravação continuasse. Quando a audiência foi suspensa para o intervalo do almoço, o clima havia mudado drasticamente. A estratégia agressiva de Eduardo estava se voltando contra ele, e murmúrios de desaprovação podiam ser ouvidos na sala. Quando a audiência foi retomada após o almoço, o Dr. Paulo surpreendeu a todos ao chamar Ana Soares como testemunha. Seu testemunho foi devastador para Eduardo. Ela não apenas confirmou o suborno à enfermeira, mas também revelou outros esquemas do irmão para desacreditar Carolina e Antônio. O juiz, visivelmente perturbado pelas revelações, ordenou uma investigação imediata sobre as alegações de suborno e falso testemunho. Eduardo, percebendo que seu plano estava desmoronando, levantou-se abruptamente. "Isso é um absurdo", gritou apontando para a irmã. Ana sempre foi instável. Nunca superou o ocorrido com nossa irmã. Suas palavras não têm credibilidade. O descontrole de Eduardo só piorou sua situação. O juiz ordenou que ele se sentasse e mantivesse o decoro ou seria removido da sala. Por fim, Carolina foi chamada para testemunhar. Com dignidade e emoção contida, ela descreveu sua relação com Miguel e com Antônio, negando veementemente qualquer comportamento impróprio. "Eu amo aquele menino, meritíssimo", concluiu ela com lágrimas nos olhos, "e respeito profundamente o pai dele. Nunca faria nada para prejudicá-los ou para comprometer a integridade daquela família." Ao final da audiência, o juiz anunciou sua decisão preliminar. O pedido de guarda emergencial de Eduardo estava negado e Antônio manteria a custódia total de Miguel. Além disso, uma investigação seria aberta para apurar as acusações de falso testemunho e suborno. Foi uma vitória significativa, mas apenas o primeiro passo. Eduardo foi temporariamente afastado da administração da parte da herança de Miguel até a conclusão das investigações, e o advogado de Antônio imediatamente entrou com um pedido para revogar permanentemente sua tutela legal sobre os bens do sobrinho. Ao saírem do fórum, Carolina e Antônio trocaram um olhar de alívio e esperança. O primeiro obstáculo havia sido superado, mas o caminho para a completa reparação de suas vidas ainda era longo. Ainda havia muitas questões não resolvidas entre eles, sentimentos que haviam sido forçados a reprimir e um futuro incerto pela frente. "E agora?", perguntou Carolina, enquanto caminhavam lado a lado para fora do prédio, cuidadosamente evitando os jornalistas. Antônio olhou para ela, com uma nova determinação em seus olhos. "Agora vamos trazer você de volta para casa." "Para Miguel." Ele hesitou por um momento, então acrescentou suavemente: "E para mim, se você quiser." Uma semana após a audiência preliminar, Carolina finalmente retornou à cobertura dos Vieira. Não como babá, mas como convidada especial para o aniversário de 1 ano de Miguel. O bebê, que agora dava passos mais firmes e já falava algumas palavras completas, explodiu em alegria ao vê-la. "Lau! Lau!" gritou ele, correndo desajeitadamente em sua direção com os bracinhos abertos. Carolina o pegou no colo, girando-o no ar enquanto lágrimas de felicidade escorriam por seu rosto. Era como se nunca tivessem se separado. Miguel agarrou-se a ela, recusando-se a ir para os braços de qualquer outra pessoa durante toda a festa, até mesmo de Antônio. "Ele realmente sentiu sua falta", comentou Antônio, observando a cena com um misto de alegria e um sentimento mais complexo que ainda não ousava nomear completamente. "E eu sentia dele",
respondeu Carolina, cobrindo o rostinho de Miguel de beijos. Cada dia longe foi uma tortura. A festa era íntima, apenas com pessoas realmente próximas. Dona Regina, agora completamente recuperada. Ana Soares, que se tornara uma aliada inesperada. O Dr. Torres e sua esposa. Patrícia, a babá que permanecera apesar das dificuldades. E o Dr. Paulo Menezes, cujo trabalho brilhante havia garantido a vitória na audiência preliminar. Ausências notáveis eram Eduardo, agora enfrentando investigações por apropriação indébita e tentativa de fraude, e Marlene, que havia pedido demissão logo após a audiência, deixando apenas uma carta breve de despedida. No meio da celebração, o Dr. Paulo chamou Antônio para uma conversa privada no escritório. "Tenho boas notícias", anunciou ele com um sorriso satisfeito. Eduardo concordou em renunciar voluntariamente à tutela legal sobre a herança de Miguel, em troca de não apresentarmos queixa criminal pelos desvios na empresa. Antônio suspirou aliviado. "É um bom acordo. Não quero Miguel envolvido em um processo criminal contra o próprio tio, por mais que Eduardo mereça." "Há mais uma coisa", continuou o advogado. "A investigação descobriu quem tirou aquelas fotos no parque. Juliana Peixoto, ex-namorada de Eduardo. Ela confessou tudo e está disposta a testemunhar que foi paga por ele para seguir vocês. Então, finalmente acabou." "Sim, pelo menos a parte legal." O Dr. Paulo hesitou. Então acrescentou com um sorriso discreto: "Quanto à parte pessoal, isso já é com você." De volta à festa, Antônio observou Carolina conversando animadamente com Ana, enquanto Miguel brincava com seus novos brinquedos aos pés delas. A cena era tão natural, tão certa, que ele se perguntou como poderia ter permitido que Eduardo os separasse, mesmo que temporariamente. Quando os convidados começaram a se despedir, Dona Regina aproximou-se de Antônio. "Ela sofreu muito sem vocês", disse a senhora, seguindo seu olhar que estava fixo em Carolina. "Todas as noites chorava olhando as fotos de Miguel no celular. Nós também sofremos sem ela", admitiu Antônio. Dona Regina sorriu, com a sabedoria tranquila de quem já viu muito da vida. "Sabe, Senhor Vieira, às vezes a felicidade está bem na nossa frente, só esperando que sejamos corajosos o suficiente para agarrá-la." Com essas palavras, ela se despediu, prometendo voltar no dia seguinte para visitar o netinho. Quando o último convidado saiu, Carolina preparou-se para sair também. Estava hospedada na casa de Dona Regina, enquanto procurava um novo apartamento. "Você não precisa ir", disse Antônio, surpreendendo-a. "Miguel já está dormindo", respondeu ela incerta. "E amanhã Patrícia estará aqui cedo. Não é por causa de Miguel que estou pedindo para você ficar." O coração de Carolina acelerou. Antônio se aproximou tomando suas mãos entre as suas. "Estas últimas semanas me fizeram perceber algo que eu acho que já sabia há muito tempo, mas tinha medo de admitir." Ele respirou fundo, reunindo coragem. "Eu te amo, Carolina. Não como um patrão ama uma funcionária competente, nem como um amigo. Te amo como um homem ama uma mulher. Completamente." As palavras tão diretas e sinceras deixaram Carolina sem fôlego. "Eu também te amo", respondeu ela com a voz trêmula. "Tentei não amar. Disse a mim mesma que era errado, que era cedo demais para você, que éramos de mundos diferentes. Mas não pude evitar." Antônio sorriu, aproximando-se ainda mais. "E agora? O que fazemos com esse amor?" Carolina hesitou, os velhos medos ainda presentes. "As pessoas vão falar. O escândalo apenas começou a se acalmar." "Deixe que falem", respondeu ele com firmeza. "Passamos tempo demais nos preocupando com o que os outros pensam. O que importa é o que sentimos, o que Miguel sente, a família que podemos construir juntos." "Família", repetiu ela quase sem acreditar na palavra. "Sim, família. Você, eu e Miguel. É o que já somos em nossos corações, não é?" Ele tocou suavemente o rosto dela. "A única pergunta que resta é: você quer oficializar isso?" Os olhos de Carolina se arregalaram, compreendendo finalmente o que ele estava propondo. "Você está pedindo você em casamento?" "Sim." Antônio sorriu, um sorriso pleno e sem reservas. "Talvez seja muito cedo. Talvez seja loucura depois de tudo o que passamos, mas nunca tive tanta certeza de algo em minha vida." Em resposta,
Carolina jogou os braços ao redor do pescoço dele, unindo seus lábios em um beijo, que havia sido adiado por tempo demais. Um beijo que selava uma promessa, um futuro, um recomeço. No quarto ao lado, como se sentisse a alegria dos adultos, Miguel sorriu em seu sono. 2 meses depois, em uma cerimônia simples na capela do condomínio onde moravam, Carolina e Antônio se casaram. Miguel, agora com 14 meses, foi o pajem, carregando as alianças em uma almofadinha com a ajuda de Ana. Dona Regina, radiante em um vestido azul claro, chorava de felicidade ao ver sua filha caminhando pelo corredor em um elegante vestido branco. Ana, que se tornara uma grande amiga de Carolina, era a madrinha, e o Dr. Paulo, o padrinho. Quando o celebrante perguntou se alguém tinha alguma objeção à união, houve um breve momento de tensão. A sombra do escândalo passado do julgamento social ainda pairava sutilmente, mas nenhuma voz se ergueu, apenas o silêncio respeitoso de quem testemunhava o nascimento oficial de uma família que, na verdade, já existia há muito tempo. Nos votos, Carolina prometeu não apenas amar e respeitar Antônio, mas também honrar a memória de Luísa, garantindo que Miguel sempre conhecesse a mãe que o havia amado desde o primeiro instante. Antônio, por sua vez, prometeu valorizar cada dia com a mulher que havia trazido luz de volta à sua vida quando tudo parecia perdido. A festa que se seguiu foi tão simples quanto a cerimônia. Não havia celebridades nem fotógrafos, apenas amigos próximos e familiares, celebrando o amor que havia florescido nas circunstâncias mais inesperadas. Em determinado momento, enquanto dançavam sob as luzes suaves do jardim decorado, Antônio sussurrou no ouvido de Carolina: "Sabe o que mais me impressiona? Como Miguel soube, desde o início, que você era especial, antes de qualquer um de nós." Carolina sorriu, olhando para o pequeno que dançava desajeitadamente com a avó. Crianças enxergam com o coração, não com os olhos. Minha avó sempre dizia isso. Sua avó era uma mulher muito sábia. Antônio beijou-a suavemente. Assim como você. A vida seguiu seu curso, trazendo novas alegrias e desafios. Eduardo, após um acordo com a justiça, vendeu sua parte na empresa e mudou-se para Portugal, onde tentava reconstruir sua vida longe dos holofotes e do escândalo. Marlene, arrependida do papel que desempenhara na conspiração, enviou uma carta pedindo perdão, que Carolina generosamente concedeu. Juliana Peixoto, a influenciadora que tirara as polêmicas fotos, acabou se beneficiando indiretamente da situação. Após seu testemunho contra Eduardo, sua história de arrependimento e redenção viralizou, e ela conseguiu revitalizar sua carreira com um novo nicho: ajudar pessoas injustamente expostas nas redes sociais. 6 meses após o casamento, Carolina descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensurável à família Vieira. Miguel, agora com quase 2 anos e falando cada vez mais, não entendia completamente o conceito de um irmãozinho, mas adorava tocar a barriga da Lau-mãe, como agora chamava Carolina, e conversar com o bebê. Quando Sofia nasceu, numa madrugada de domingo, a família estava completa. Miguel, fascinado com a irmãzinha de cabelos escuros como os da mãe, tornou-se um irmão mais velho, protetor e carinhoso. Antônio, observando sua família reunida no quarto do hospital, sentia uma gratidão que mal cabia em seu peito. Havia passado por tanta dor, tanta perda, e agora estava ali, abençoado com um amor que não esperava encontrar, e uma família que crescia em afeto a cada dia. Carolina, segurando Sofia nos braços, enquanto Miguel sentava-se ao lado dela na cama do hospital, parecia irradiar felicidade. Quem poderia imaginar, naquele dia em que entrara na cobertura dos Vieira, como uma simples faxineira, que o destino a levaria a isso? De uma jovem sobrecarregada de trabalho e preocupações, a uma mulher plena, amada e realizada. Em uma das paredes do quarto de Miguel e Sofia, na cobertura, havia um porta-retratos especial. Nele, uma foto de Luísa sorrindo, abraçada à barriga grávida. Era importante para Carolina que as crianças conhecessem a primeira mãe de Miguel, a mulher que havia sido tão amada por Antônio e que sempre seria uma parte essencial da história daquela família. Nas noites em que as crianças pediam uma história antes de dormir, Carolina muitas vezes contava sobre o anjo que cuidou de Miguel antes dela.
Explicava como Luísa havia deixado tanto amor dentro do coração do menino que ele precisava de duas mães, uma no céu e outra na terra, para conter todo esse amor. 5 anos se passaram desde aquele primeiro encontro na cobertura do edifício Primavera. Em uma tarde ensolarada de domingo, a família Vieira fazia um piquenique no mesmo parque do Flamengo, onde, anos antes, haviam sido fotografados sem saber. Miguel, agora um menino esperto de 6 anos, corria atrás de uma pipa com o pai. Sofia, com seus 4 anos, fazia uma coroa de flores sob a supervisão da avó Dona Regina. E Carolina, com a mão sobre a barriga que começava a mostrar os primeiros sinais de uma nova gravidez, observava a cena com o coração transbordando de felicidade. Ana Soares, que se tornara uma presença constante e querida na vida da família, sentou-se ao lado de Carolina na manta de piquenique. "Sabe o que Luísa sempre dizia?" perguntou ela com um sorriso nostálgico. "Que o maior presente que podemos dar a alguém é o amor sincero, sem expectativas ou condições." Carolina assentiu, emocionada. "E foi isso que você deu a Miguel. Desde o primeiro dia", continuou Ana. "Foi por isso que ele se conectou com você imediatamente. Ele sentiu esse amor puro, incondicional." Antônio, voltando com Miguel depois de empinar a pipa, ouviu o final da conversa e sorriu. "E foi esse mesmo amor que me trouxe de volta à vida", acrescentou ele, sentando-se ao lado da esposa. "Quando eu achava que nunca mais seria feliz." Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Antônio e Carolina sentaram-se na varanda da cobertura, contemplando a vista deslumbrante do Rio de Janeiro iluminado. O Cristo Redentor, imponente no topo do Corcovado, parecia abençoar a cidade com seus braços abertos. "Você já imaginou como seria a nossa vida se eu não tivesse aceitado aquele turno extra de limpeza naquela manhã?" perguntou Carolina, aconchegando-se nos braços do marido. Antônio beijou-lhe o topo da cabeça, pensativo. "Acredito que teríamos nos encontrado de alguma forma. Talvez não naquele dia. Talvez não daquela maneira, mas nos encontraríamos. Algumas pessoas são destinadas a cruzar nossos caminhos, não importa os desvios que a vida imponha." Carolina sorriu, tocada pela profundidade daquelas palavras. "Como Miguel sabia desde o início", murmurou ela, lembrando-se do bebê choroso que imediatamente se acalmara em seus braços. "Como Miguel sabia", concordou Antônio, entrelaçando seus dedos aos dela. No quarto ao lado, as crianças dormiam pacificamente, seguras no amor que permeava aquele lar. Um amor que havia nascido do gesto mais simples e puro, o desejo genuíno de cuidar. A história da família Vieira Oliveira tornou-se uma espécie de lenda no Rio de Janeiro, um lembrete de que o amor verdadeiro frequentemente nasce nos lugares mais inesperados e supera as barreiras mais difíceis, de que a felicidade, às vezes, está apenas a um toque de distância, o toque gentil de um coração disposto a amar incondicionalmente. Porque, no fim das contas, é isso que realmente importa, não o tamanho de uma conta bancária, não o sobrenome que se carrega, não a opinião alheia sobre o que é apropriado ou esperado. O que importa é a coragem de abrir o coração para novas possibilidades, mesmo quando o medo e a dor parecem insuperáveis. Foi essa coragem que permitiu a Antônio amar novamente após uma perda devastadora. Foi essa coragem que deu a Carolina a força para seguir seu coração, mesmo quando tudo parecia impossível. Foi essa coragem que transformou uma tragédia em um novo começo, um encontro casual em uma família, um choro desesperado em risos de alegria. E enquanto a cidade dormia lá embaixo, com suas luzes cintilantes contra o céu escuro, Antônio e Carolina renovavam silenciosamente a promessa que haviam feito um ao outro. A promessa de valorizar cada momento juntos, de nunca tomar por garantida a felicidade que haviam conquistado, de lembrar sempre que a vida, com todas as suas dores e alegrias, é o presente mais precioso de todos. Um presente que se torna ainda mais valioso quando compartilhado com aqueles que amamos. Um presente que, como o toque gentil de Carolina naquele primeiro encontro, tem o poder de transformar lágrimas em sorrisos, solidão em pertencimento, casas em lares. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, a família que nascera de um toque de amor continuava sua jornada,
Escrevendo dia após dia uma história de afeto, superação e esperança. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Antônio e Carolina tenha tocado seus corações. Para seguir essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram dessa narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários para saber o que acharam desse toque de amor que transformou vidas.